Depois do nosso primeiro filho, eu não sinto mais vontade de ter relações com o meu marido. O relacionamento esfriou. Eu gostaria de saber o que eu faço, o que eu devo fazer para que ele volte ao normal. Tá. A partir do parto, a mulher ela tem uma alteração significativa na questão hormonal dela, né? O corpo está todo em movimento. E até existem duas questões bem importantes que você deve observar, conversando primeiro com a sua ginecologista e falando dessa sensação que você tem, até da falta de desejo, da própria lubrificação, enfim, de todo esse processo que você vive hoje de não sentir isto. Pode ser um processo pós-parto que é muito comum. Eu não sei há quanto tempo ela teve esse bebê, mas, enfim, se for aí nos primeiros tempos, isso é importante também. O segundo aspecto é que, a partir do momento que a mulher tem o seu bebê, o foco, muitas vezes, é a criança. Toda a vontade, todo o contato, todo o sentimento, todo o afeto está no bebê. E, muitas vezes, a mulher, então, desvia aquele objeto de prazer, que antes era o marido, e ela tinha dedicação exclusiva para aquele marido, para a criança, porque é o tempo mais necessário. E isso, muitas vezes, esfria um pouco a relação. Porque isso pode acontecer sem que seja algo assim determinado por ela. Exato. É uma circunstância. Não é uma escolha voluntária. Eu não escolho porque eu quis. Mas todo esse processo da atenção para o bebê e essa mudança hormonal da mulher podem estar causando isso. Então, eu diria que uma solução prática e rápida é você procurar o médico que lhe acompanha, ou a médica, para fazer algum processo, acompanhamento hormonal, ver se é isso mesmo, relatar os sintomas e aí dar um encaminhamento, né? E também discutir isso com o seu marido, porque muitas vezes também o marido que tem lá, aquele que está com a mulher aí, acabando de ter o bebê, né? Ele se sente também desvalorizado, que a mulher não procura mais, que não existe mais a mesma vontade de antes. Então, é um momento de casal se entender muito bem, né? E entender que isso pode ser uma fase que prontamente deve passar. Obrigado, querida. Ô, Leila, conta para mim. Sei que você está com a pergunta aí na pontinha. A pergunta veio de Portugal. Já é mais de meia-noite lá, a pessoa está nos assistindo, mas eu não vou identificá-la. Ela tem 24 anos, é uma mulher, e ela diz o seguinte: eu penso em ter relações sexuais só depois do casamento e só para engravidar. Não há rapazes que pensem assim. Por isso vou ficar virgem solteira. Estou errada a pensar assim? Boa noite a você de Portugal. Bom dia já, Portugal, né? Mas, olha, se ela sente no coração o desejo de se manter solteira para Deus, convicta da decisão, bem-vindo. Isso não é mal nenhum. Mas se ela está fazendo esta opção porque ela não encontra alguém que atenda à exigência que ela faz, ela vai se frustrar sendo solteira. Que a decisão já é frustrada. Já é frustrada. E o risco de, em algum momento, se entregar acaba sendo bastante grande, e aí vem uma outra frustração. Acabou se entregando sem que acontecesse tudo o que ela buscou. O Catecismo da Igreja Católica diz aqui que, pela união dos esposos, realiza-se o duplo fim do matrimônio, duplo fim, o bem dos cônjuges, a satisfação e a transmissão da vida. Então, não é só, exclusivamente, para ter filhos, porém, toda relação sexual precisa estar aberto à vida. Ela não pode estar fechada com métodos contraceptivos, aberto à vida, porém, não exclusivamente para a procriação. Então, ela tem esses dois sentidos, esse duplo fim, como diz o Catecismo da Igreja Católica, e como disse um pouco anteriormente, né, que é para a satisfação do corpo físico, da alma, e para a transmissão da vida. Obrigado, Amazinho, muito obrigado. Leila, eu continuo contigo. Agora pergunta para a Elane, por favor. É uma dobradinha. É a Cíntia de Belo Horizonte, e ela pergunta qual a diferença entre um tratamento com um psicólogo e com um analista. E a outra pergunta: tenho fobia de bichos, principalmente de sapo e lagartixa. Não posso ver nem animais de brinquedo. Como faço para lidar?
Que dobradinha, hein? Dobradinha boa. Bom, então a primeira pergunta, que é a diferença de fazer o tratamento com um psicólogo ou com um analista. O analista muitas vezes está ligado ao que a gente chama do psicanalista, um profissional... É psicoterapeuta, é o mesmo? Eu posso ser uma psicoterapeuta, mas eu posso ser analista, ou seja, junguiana ou freudiana, de uma linha mais ligada a essas linhas terapêuticas. Okay. Então, por exemplo, não necessariamente um psicólogo é um analista. Eu posso ter, por exemplo, um psiquiatra que faz formação freudiana e se torna, então, um analista. Ok? Então, são as diferenças. Cada psicólogo segue uma linha terapêutica. Então, existe linha cognitivo-comportamental, winnicottiana, freudiana, junguiana, a logoterapia. Cada um vê o ser humano a partir de uma ótica e faz o seu acompanhamento terapêutico de uma maneira. Entrando na linha das fobias, é muito comum, quando se tem fobia de animal, que muitas vezes a pessoa não suporte nem os animaizinhos de plástico, como ela diz. A linha mais adequada, o ideal no seu caso, se é uma fobia que afeta o seu dia a dia, né, por exemplo, uma fobia de andar de avião e a pessoa trabalha usando avião semanalmente, por exemplo, você procurar a linha de terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar com todo um processo da retirada desse medo. Essa palavra, cognitivo, o que significa? Cognitivo, trabalha o seu pensamento, né, o seu racional, para lidar, então, com os seus comportamentos, alterando os seus comportamentos. Então, a fobia é um comportamento onde você afasta determinada situação. Eu tenho, tão insuportável... Então, é um comportamento cognitivo. Veja, eu trabalho aos meus pensamentos e os meus comportamentos. Por isso, cognitivo-comportamental. Okay. Ela vai entender que esse medo dela é um medo irracional, que não faz sentido, e, aos poucos, então, vai perdendo esse processo do medo com a terapia. Então, eu diria, sapo e o outro bicho que ela disse? Lagartixa. Quanto afeta você ter medo? Atrapalha a sua vida? Se, de repente, eu estiver aqui, estiver passando uma lagartixa, começa a ter um ataque, uma crise. Pode acontecer, não é? Mas, se isso atrapalhar o seu dia a dia, procure ajuda, assim como os outros processos de medo que eu citei. Avião, elevador, sair à noite. E, com o processo terapêutico, você vai entendendo que isso é totalmente racional e que não há por que então, você ter esse tipo de medo. Ok? Ok, muito obrigado. Você ia falar alguma coisa, Leila? Vamos em frente. Tem mais tempo ainda, viu, da sua pergunta. Essa minha amiga me manda um abraço, muito obrigado. Ela é do Rio Grande do Norte. Até agora eu não tenho nenhuma atenção, se ela pede para não ser identificada, mas eu não vou arriscar, não. Ela pergunta o seguinte, não, ela não pede não para não ser identificada, ela é nossa sócia pelo boleto bancário, muitíssimo obrigado, viu, minha querida? Ela pergunta o seguinte, Mazinho, ela é de Goiânia, no Rio Grande do Norte. Como se vive a castidade no casamento? A castidade no casamento... ela é vivida no que é próprio da vida de um casal. Então, isso não quer dizer que o casal não deva ter relação sexual, não deva ter carícias, não deva ter todo o envolvimento afetivo. Muito pelo contrário, precisa ser muito bem vivido para que você se mantenha casto. E a castidade no casamento, ela é, primeiro, sem artifícios para a relação, sem instrumentos para a relação, sem filme, sem revista, sem aquelas fantasias eróticas para apimentar a relação. Isso tudo degrada a relação e faz com que se perca a castidade neste relacionamento. Então, viver a castidade no casamento é viver muito bem a sua intimidade conjugal, para que você não tenha e nem dê oportunidade, tanto o esposo para a esposa para o esposo, de tentar buscar ou criar alguma fantasia fora do casamento. Então, vivendo bem a vida íntima conjugal, você vai estar se preservando e vivendo a castidade, conversando sobre isso, rezando, tendo um direcionamento onde o casal, olhando para Deus e tendo uma vida ordenada na sua sexualidade, na prática da sua sexualidade, a castidade ela é assim administrada. Me empresta só aquele livro para eu mostrar para nossos telespectadores, que gostaria de sugerir esse livro.
que é um trabalho organizado pelo professor Felipe Aquino, que é o Catecismo da Igreja Católica, responde de A a Z, assuntos em ordem alfabética. Por que eu estou sugerindo esse livro? Porque essa questão sobre a castidade, o que é e como ela deve ser vivida, é uma questão que precisa, de fato, ser estudada por todos nós. E ela está muito presente também no novo catecismo. Esse trabalho do professor Felipe ajuda bastante a todos nós, porque os assuntos estão em ordem alfabética. E você pode adquirir aqui com a gente, no 0 Operadora 12 3186 2600, no shopping.cançãonova.com, ou com os nossos evangelizadores porta a porta. Já vi que o Mazinho já correu ali atrás do catecismo para ver se encontra alguma citação sobre castidade. Encontrou, querido? Sim, inclusive específica, né? Por gentileza, castidade qual é o no casamento. Parágrafo 2365 e 2368. Fala expressamente da castidade no matrimônio, no casamento. Muito obrigado. Esta minha amiga é de Varginha, Minas Gerais, eu não vou identificá-la. É uma pergunta muito gozada, mas também muito séria. A minha mãe tem muitos ciúmes de mim. Ela vive falando palavras que não são boas. Ela está amaldiçoando o meu matrimônio, infernizando a minha vida. A minha pergunta é, e para você, psicóloga, praga de mãe pega? Por isso que eu falei que ela era uma pergunta gozada, mas era séria também. Você acredita em Deus? Né? Acredita em praga? Mas é muito importante você entender como são suas crenças. Tem pessoas que são muito apegadas a isso, não é? De que algo negativo vai acontecer, se ela for olhada. Eu acho que, acima de tudo, você tem que acreditar num bem maior e tirar de você mesma essas próprias crenças que me parecem são muito negativas. Por mais que ela diga para você, estou amaldiçoando seu casamento e tudo mais, quanto você acredita nisso? Sua relação é sólida o suficiente para vocês sustentarem esse casamento e ter a família dos dois ao seu lado? Pode morar mais coisas atrás dessa situação. Vale um bom bate-papo com a tua mãe, afinal de contas, você casa e você não vai viver separada, você não vai casar com o teu noivo e separar-se da sua família. Isso é muito importante. Muitas pessoas, quando casam, fazem isso. Casam com o seu noivo e se separam das famílias. E aí você vai alimentar uma situação para o resto da vida. Eu diria, pare, converse, pense um pouquinho quais são essas crenças que você tem com relação a isso que tua mãe vai lhe dizendo. Tenha um bom bate-papo com ela. Ok, muitíssimo obrigado, Elaine. Mazinho, eu não estou encontrando agora, no momento, a pergunta. Ela estava bem aqui, mas eu guardei aqui na minha cabeça, porque é uma pergunta muito bacana, muito pertinente a tudo isso que a gente está conversando. A pessoa, infelizmente, eu não encontrei, daqui a pouco, se eu encontrar, eu identifico a pessoa. Ela pergunta qual é a posição da igreja a respeito dos casamentos, das uniões, dos casais em segunda união, perdão, melhor dizendo. Então, como eu disse, a igreja hoje tem uma pastoral que trata do acolhimento desses casais que vivem a segunda união. Hoje a igreja se preocupa, tanto que tem esta pastoral, para que seja vivido com intensidade aquilo que a igreja oferece, sabendo que algumas restrições acontecem. Né? Então, ela tem hoje todo um trabalho onde os casais de segunda união são acolhidos. A maioria das paróquias hoje já tem o trabalho de segunda união. A Canção Nova tem todos os anos em Lavrinhas um encontro. Eu não tenho aqui a data desse ano, mas nós podemos depois ver para passar. Encontro de casais em segunda união. A igreja acolhe, a igreja respeita, a igreja ama, como mãe ama todos os seus filhos. Então, assim trata a igreja. Há, sim, a restrição em receber a Eucaristia, em o sacramento da confissão. Existe essa restrição por conta de tudo que nos rege o sacramento do matrimônio. Não sendo portador do sacramento do matrimônio, há sim algumas restrições, mas não há, em hipótese alguma, a exclusão. Inclusive, em relação à comunhão, a igreja
tem no seu amor pelas pessoas a comunhão espiritual. É um momento muito lindo quando a gente participa dos encontros de Segunda União, o momento da Santa Eucaristia. É maravilhoso ver o anseio que a pessoa tem em receber e, ao mesmo tempo, por amor que Deus tem para que não se comungue a própria condenação, o amor que a pessoa, que o casal tem pela Eucaristia. Então, se aproximam do altar, colocam a mão no altar e fazem uma oração que, penso eu, de uma profundidade, não poderia dizer invejável, porque inveja é um dos 7 pecados capitais, mas pode ter inveja santa, tá? Santo Afonso de Ligório, ele permite a gente ter inveja santa. Né? Mas é de admirar o quanto acreditam na presença de Jesus na Eucaristia.